Boa tarde, eu sou o bolsista Igor Lucas Hauer, orientado pela professora Priscila Ribeiro Gomes, com um projeto intitulado de A Contribuição do Documento nas Pesquisas e Educação, Desafios e Possibilidades, que vai ser apresentado na JIC 2019-2020. Durante o período de agosto de 2019 a julho de 2020, nós colocamos em prática o plano de estudos A Contribuição do Documento nas Pesquisas e Educação, Desafios e Possibilidades, que buscou, por meio das atividades propostas por um programa estabelecido, estratégias que poderiam auxiliar o projeto Arquivo Escola Reflexões sobre a contribuição da educação patrimonial na estrutura do conhecimento. Esse projeto visa o diálogo com a problemática, quais possibilidades de ensino e aprendizagem com o uso do patrimônio. Esse projeto pensa a relação do patrimônio e educação. Entende-se que é possível estabelecer processos educativos que utilizam o patrimônio cultural para explicar o conhecimento que foi sendo construído no decorrer do tempo. Dessa forma, cria uma maior compreensão dos aspectos históricos, políticos, sociais, dentre outros, que estão atrelados à construção da identidade dos sujeitos. Dessa forma, nós criamos uma proposta de realizar uma ação conjunta entre a Unirio e o UERJ, para ser específico, no Centro de Referência e Memória de Educação Popular e Educação de Jovens e Adultos no Estado do Rio de Janeiro, o CREMEJ, que tem o objetivo de recuperar a história da educação popular e da educação de jovens e adultos, disponibilizando para pesquisadores, professores e alunos. Em segundo momento, uma análise do site do CREMEJ, buscando realizar um levantamento do seu conteúdo com vistas a entender o processo de organização, a fim de contribuir para um acesso mais fácil. O projeto, a princípio, teve como objetivos entender a realidade do CREMEJA, fazendo inicialmente visitas ao Centro de Memória na UERJ. Após algumas discussões com o grupo do Centro de Memória, foi decidido que o bolsista iria dar auxílio no sítio eletrônico do CREMEJA. Esse auxílio inicialmente visava analisar a estrutura do site e, posteriormente, os documentos já digitalizados. A internet foi utilizada como instrumento, visto que seu grande potencial expositivo e principalmente na atualidade sua presença no cotidiano e sua facilidade de acesso, que podem ser utilizados como divulgação dos documentos do centro de memória, mas também como ferramenta de pesquisa para aqueles que estejam pesquisando sobre o tema. O estudo se baseia no fato de os sites poderem ter papel fundamental no acesso à informação, uma vez que podem conter projetos ou ações relacionadas à educação, ao estudar as possibilidades no Centro de Referência e Memória da Educação Popular e Educação dos Jovens e Adultos no Estado do Rio de Janeiro. Além disso, também podem dar acesso à informação, e hoje, com a facilidade que a internet proporciona, o acesso pode ser mais democrático, exercendo também uma ação educativa. Portanto, o site do CREMEJA possui um grande potencial no que se refere à divulgação dos documentos, visto que possui documentos únicos, já digitalizados, e tendo fácil e rápido acesso, e é um facilitador na difusão desses documentos, visto que não é necessário ir até o lugar físico para encontrar projetos e conteúdos lá armazenados. Vou fazer uma breve explicação, que segundo o IFAM vou ler, o que é educação patrimonial. A educação patrimonial constitui-se em todos os processos educativos formais e não formais que têm como foco o patrimônio cultural, apropriado socialmente como recurso para a compreensão sócio-histórica das referências culturais em todas as suas manifestações, a fim de colaborar para o seu conhecimento, sua valorização e sua preservação. Considera ainda que os processos educativos devem primar pela construção coletiva e democrática do conhecimento, por meio do diálogo permanente entre os agentes culturais e sociais e pela participação efetiva das comunidades detentoras e produtoras das referências culturais, onde convivem as noções de patrimônio cultural, as diversas noções de patrimônio cultural. Então, quando a gente pega um site que possui uma gama grande de patrimônio, sobre a história de várias comunidades, vários agentes, várias pessoas, e você põe lá e as pessoas conseguem ter acesso a esse patrimônio, as pessoas estão tendo acesso à cultura, à história dela, às referências culturais. Isso tudo é muito importante no processo educativo, porque quando a pessoa sabe a própria história, ela tem ideia da sua memória, ela consegue entender os processos que levam a ela a ficar a entender a sua realidade, né? Isso é muito importante.
Então, vou fazer agora o que é educação patrimonial nos arquivos, né? As ações educativas nos arquivos se apresentam como mais uma possibilidade de processos de ensino e aprendizagem, que podem ser utilizadas nas mais diferentes perspectivas para um aprendizado diferente no Brasil. A ampliação do exercício da cidadania, uma vez que a discussão sobre a preservação do patrimônio são fundamentais para a aprendizagem da história, cultura e na construção da sua memória coletiva. Mais uma vez, quando a pessoa tem acesso ao seu patrimônio, aos arquivos que é sobre sua comunidade, sobre seu povo, sobre tudo, ela consegue fazer uma construção do que é seu, da sua memória coletiva. Isso tudo é muito importante para o aprendizado dessa pessoa, né? Então nós conseguimos entender que o arquivo, assim como o patrimônio, ele exerce essa função de cidadania, porque quando a pessoa conhece a sua própria história, ela consegue realmente entender todo o processo das coisas que aconteceram com ela, com a sua comunidade, com a sua família, com tudo, né? Isso é muito importante mesmo. A metodologia, né? Primeiro nós fizemos a coleta de informações em sites com propostas semelhantes. O que são isso? O que é isso, né? Nós fomos em sites que têm propostas semelhantes ao site do Cremeja e vimos o que tem em comum, o que tem de diferente, o que funciona lá, o que funciona no Cremeja. E fizemos essas comparações e discutimos isso, o que poderia ser adotado, o que poderia ser inserido no site do Cremeja. Levantamento bibliográfico. Nós pegamos autores que tratam sobre site, sobre educação patrimonial, entendemos que como que um site, como a estrutura de um site pode facilitar o acesso à informação, né? E isso tudo nós vamos ver para frente que como faz diferença um site mais bem estruturado do que outro para o acesso à informação. A análise documental no acervo digitalizado do site do Cremeja. Então, isso aí, o que é isso, né? A gente pegou, vimos o que já estava digitalizado e vimos o que tinha e o que não tinha, né? O que poderia ser feito, o que não poderia ser feito. E discussões sobre as estratégias que tipo de limitação adotaremos no site, mais uma vez. Né? As escolhas de informações dos sites com as propostas semelhantes foram importantes para a gente poder ter essa discussão sobre essas estratégias. E nós entendemos que poderíamos adotar as palavras-chave, resumo do acervo e breve descrição dos documentos já digitalizados. Os resultados, né? Pensando nos usuários, colocamos para refletir algumas possibilidades de acesso que facilitariam a busca pelos documentos, tornando o processo mais dinâmico. Com essa perspectiva, podemos destacar os seguintes elementos. Palavras-chave. Por que a palavra-chave é muito importante? Porque quando a gente vai pesquisar em site terceiro, site de busca, né? Google, Yahoo, Bing, etc. Você bota palavras-chave sobre ação comunitária, né? Então, se a pessoa não está destacado aquilo como ação comunitária ou sobre determinado projeto ou determinado programa do Mobral, por exemplo, se a pessoa não tiver acesso ao site, ela provavelmente não vai achar ou vai demorar muito para achar nesse site terceiro. Com as palavras-chave fica muito mais rápido, muito melhor de pesquisar. E você não precisa estar no site para achar. Né? Resumo do conteúdo do acervo. Isso visa explicar ao usuário qual é o conteúdo geral que tem dentro do acervo, quais são os tipos de obra, quais os tipos de documentos relacionados naquela aba ou naquele fundo, né? Breve descrição dos documentos digitalizados. Esse trabalho é importante para quê? Para quando a gente pega um documento, a gente já tem ideia do que aquele documento digitalizado está tratando. Para quê? Para a pessoa que está querendo fazer uma pesquisa mais específica, ela não precisa ler todo aquele documento para saber qual é o conteúdo dele e facilita assim a sua busca pelo determinado documento ou pelo conteúdo que ela quer, né? Então isso acaba fazendo com que o usuário seja mais fácil de achar o que ele quer. Vou dar aqui um exemplo da descrição que foi feita, né? O Educação Comunitária INCPA Mobral. Esse é o título do documento digitalizado. Eu peguei as palavras-chave INCPA, INCRA, Mobral e ação comunitária. Isso tudo deve ser adotado no site para a pessoa, quando pesquisar no site terceiro no próprio site, já está lá, né? Ela já achar esse documento. Aí está aqui, esse é o resumo, já com data, nem todos têm data, por isso que alguns eu botei data, outros não tem, porque nem todos são datados, né? Aí tem o resumo direitinho aí. Aqui eu fiz uma comparação dos sites. Eu peguei o site do Museu Histórico Nacional e o site do Cremeja. Por que eu peguei o site do Museu Histórico Nacional? Primeiro, porque foi um dos sites que nós, em discussões,
tiramos para tentar fazer uma comparações, né, do grupo. Para quê? Para saber o que funciona naquele site e o que não funciona. Na primeira página nós vimos algumas semelhanças, né? Parece que os sites são bem parecidos e tal. Só que diferente do site do Museu Histórico Nacional, o site do CREMEJ, ele possui menos coisa. Uma das menos coisas que a gente até analisou foi as atividades. No Museu Histórico Nacional tem um portal de atividades, onde não necessariamente precisa ser dentro do museu, mas, por exemplo, pode ser coisas relacionadas. Isso no CREMEJ não tem, o que é uma coisa importante que deveria ter. Mas, nos atentando à aba de pesquisa, na aba de pesquisa do CREMEJ é muito simples. Então, quando você quer pesquisar sobre determinados assuntos, você não consegue ter a especificidade, porque você só consegue achar os títulos de documentos. Então, por exemplo, se o documento não tiver um título que retrata, por exemplo, assuntos como PRODAC, alguma coisa relacionada ao PRODAC não tiver, a pessoa não acha. Já no Biblioteca Virtual, no Museu Histórico Nacional, se a pessoa quiser pegar um determinado assunto, ela consegue achar por assunto, não por título. Então, a pessoa consegue, por meio das palavras-chave, né, ou do assunto, ela consegue ter uma gama de informações muito melhor. Porque, por exemplo, se a pessoa pesquisar e não tiver o título, se ela, por exemplo, pesquisar PRODAC, né, ou Mobral, e não tiver do Mobral, não tiver o título do Mobral, a pessoa não acha nada. Mas os documentos falam sobre o Mobral, falam sobre o PRODAC, falam sobre vários outros assuntos que não necessariamente tem no título. Já no outro, você consegue achar pelo assunto por causa das palavras-chave, né? As considerações finais. A educação de jovens e adultos no Brasil ainda se apresenta muito marginalizada e invisibilizada. Ao entrarmos em contato com o Centro de Memória e Educação de Jovens e Adultos, CREMEJA, foi possível perceber a extensão da riqueza do acervo, que trata da história da educação de jovens e adultos no Brasil. Dessa forma, buscamos contribuir de modo a dar mais visibilidade ao site. Para isso, realizamos algumas ações a serem incorporadas ao site, destacando os elementos, palavras-chave, resumo de conteúdo e breve descrição dos documentos digitalizados. Nossos objetivos com essas ações foi tornar o acesso mais simples e rápido. Quando temos um site fácil e simples, conseguimos resultados mais precisos e otimizamos o tempo de busca, ou seja, quando aperfeiçoarmos um site no que tange à facilidade de localização do conteúdo, tornamos o acesso à informação plural e democrático, com vistas a entender o público maior e diverso. Então, nós conseguimos, de fato, pegar aquilo que a educação patrimonial já fala para a gente, né? A gente conseguir dar um acesso plural e democrático com as informações, com a história, com os documentos, com a memória, né? Com o patrimônio. Então, isso é muito importante da gente fazer. Muito obrigado. E acabou. Aqui são as referências utilizadas. Muito obrigado e grande abraço a todos.